Estamos a um passo de dar adeus ao Flamengo, saída encaminhada a várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixa o teu like e toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou, então vem comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo, meus amigos e minhas amigas. Ó, o Jorginho foi eleito a melhor contratação do futebol brasileiro em 2025, hein? Na votação do GE. Globo, o Jorginho recebeu 37,68% dos votos, né? E vencendo o Libertadores, Campeonato Brasileiro, ajudando o Flamengo em todas essas conquistas, mas são conquistas que não devem de forma nenhuma fazer com que o Flamengo trate a próxima temporada com desleixo, trate a próxima temporada com tranquilidade, trate a próxima temporada com vambora, do nosso jeito que a gente vai ganhar. Não é assim. Porque simplesmente faltam 30 dias para começar o Campeonato Brasileiro. Hoje faltam 30 dias, porque hoje é dia 28 de dezembro. Dia 28 de janeiro começa o Campeonato Brasileiro. E faltam 24 dias para a primeira Copa, para a primeira decisão, que é a Supercopa do Brasil, diante da equipe do Corinthians. E o Flamengo não sabe quem é o treinador. E o Flamengo não sabe quando vai se reapresentar. E começa a ganhar uns contornos que me suscita medo. Por quê? Porque eu me lembro que no ano de 2022 para 2023 aconteceu a mesma coisa. Aconteceu a mesma coisa. O Flamengo não sabia quem é seu treinador, quem vai ser, quem não vai ser. Vai ser o Vitor Pereira, vai ser o Dorival, vai ser fulano. E o Flamengo tinha já compromissos no início do ano, assim como o Flamengo vai ter agora. E o Flamengo em 2022 foi vencedor igual o Flamengo de 2025, muito embora o de 2025 tenha vencido mais títulos. Só que é muito parecido o cenário, gente. Não é parecido no sentido de que a diretoria não quis renovar com o Dorival, mas é parecido no sentido de que a gente pode ter um outro treinador de uma outra nacionalidade que não conhece o elenco, né? E temos competições importantes já no início do ano e não sabemos quem vai ser esse treinador. E aí, essa situação, ela começa a afetar também no dia a dia do Flamengo as negociações de chegada e de saída do Flamengo. Isso porque a indefinição sobre o Felipe Luiz trava a situação do Alan, por exemplo, no Flamengo. São Paulo tem interesse no empréstimo com opção de compra, com compra obrigatória por metas, mas o Flamengo avisou que não pode avançar enquanto não houver definição no comando técnico. Se Felipe Luiz renovar, a tendência é buscar um novo destino para o volante. Olha, aí eu acho até que o Flamengo, como instituição, tinha que se posicionar e negociar o Alan. Todo respeito ao jogador, mas chegou em 23, teve 24, teve 25, parece que não se adaptou ao estilo de jogo do Flamengo, não vive um grande momento ali na sua carreira. Tem pouquíssimas partidas que você pode pegar do Alan e ver que, de fato, ele desempenhou um bom papel. Rareiam essas partidas, então eu acho que tinha que ser uma decisão institucional de não contar mais com o Alan, que pese o Flamengo não saber quem é o treinador e o treinador tem autonomia para isso, né? O Flamengo dá autonomia para isso. Falando agora sobre Maracanã, após receber 73 jogos ao longo da temporada 2025, o gramado do Maraca entrou em processo de recuperação visando a próxima temporada de 2026. A primeira etapa aconteceu logo após o Jogo das Estrelas do Zico, com a raspagem do campo, procedimento que prepara o solo para os tratamentos intensivos necessários antes do início da próxima temporada, pessoal. Então tá passando por tratamento o gramado no Maracanã. Nem sei se os primeiros jogos do Flamengo como mandante já serão realizados
no Maracanã. Na temporada de 2024, por exemplo, o Flamengo foi jogando em outros estádios, né, em função da recuperação, da reparação do gramado Maracanã. E o Flamengo contratou também muitos especialistas que trabalham para a FIFA no Catar, em relação ao gramado dos estádios do Catar, para fazer um estudo de avaliação. De 1 a 5, esse estudo avaliou que a grama do Maracanã está ali no nível 3, o Flamengo quer ir para o 4 e para o 5, que é o padrão EFA, padrão FIFA, né? Enfim, vamos ver se isso aí realmente vai para frente, pessoal. Adriano comentou ontem no Jogo das Estrelas, é uma humildade o Adriano, né, rapaz? Impressionante, sobre as suas comparações com o Ryan, do Vasco. Ele falou: tem tudo para dar certo e espero que possa fazer melhor do que eu, falou o atacante brasileiro barra rubro-negro Adriano Imperador. River Plate está interessado na contratação do lateral esquerdo uruguaio Matias Vinha, meus amigos. Pois é, o clube argentino demonstrou interesse e apresentou uma proposta pelo Vinha. No entanto, os valores não agradaram a alta cúpula da diretoria do Flamengo e a negociação acabou não avançando, as cifras não foram reveladas. Vale lembrar que o Flamengo tem 3 laterais esquerdos e deve fazer aí uma negociação envolvendo algum desses laterais, e o Matias Vinha é o nome, tá, que a diretoria tem em mente aí para negociar, que a comissão técnica, até por falta da disponibilidade que ele teve em função de uma lesão grave, o que prejudicou na sua condição física. Ah, mas o Pedro teve a mesma lesão e voltou. Pedrão, mas são seres humanos diferentes, o corpo responde de forma diferente. E a lesão do Vinha foi mais grave, tá? Foi mais grave do que a do Pedro. Então, realmente tem que se desfazer disso. Não tem que se desfazer do jogador. Eu sei que muita gente, prefiro o Vinha do que o Ayrton Lucas, Pedrão. Mas estou dizendo que o treinador do Flamengo realmente tende a fazer, tá? Pessoal, volante topa transferência para o Grêmio. Após saber do interesse do Grêmio, o Everton Araújo sinalizou que considera positiva uma mudança para a equipe gaúcha. De acordo com a reportagem do Coluna do Fla, a equipe gaúcha apresentou uma proposta de 5 milhões de euros, 32 milhões de reais ao Flamengo pelo volante. A diretoria rubro-negra ainda analisa a oferta. Se eu sou o Flamengo, não negociaria o jogador por esse valor ainda. É um bom jogador, tem margem para evolução, foi útil para o Flamengo em diversos momentos, até no ano passado, quando ele, recém-subido das categorias de base do Flamengo, jogou na decisão da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro e anulou completamente o ataque do Atlético Mineiro. O Hulk ajudou demais naquela conquista. Ah, Pedrão, mas ele erra também. Todo mundo erra, não tem jeito, ainda mais tratando de um garoto que está evoluindo, vai maturar, tem muita coisa a entregar ainda, então eu não faria essa negociação. Zico novamente dispara contra os gramados sintéticos e critica as prioridades do futebol brasileiro, meus amigos. Pois é, e o Zico falou, não dá mais, né? Para mim esse assunto já enche o saco, não dá. O futebol mundial, onde tem as melhores competições, não existe campos sintéticos, só no Brasil. Champions League tem sintético, Premier League, Bundesliga, França, Itália, nós fomos feitos para jogar na grama. É gastar dinheiro e cuidar do campo, isso que é importante. Você vê times investindo em coisas absurdas quando tinham que investir no campo de jogo. Isso é que é importante. Disparou o Zico, que aí você tem aí muitas... Ah não, porque nenhum estudo científico comprovou que o gramado sintético gera mais lesões. Tá, mas qual foi o método do estudo? Como é que foi feito esse estudo? Quais campos sintéticos foram estudados nesse estudo? Como é que pode não ter propensão à lesão
se atletas que são propensos a lesões muitas das vezes desfalcam o seu time em função do jogo ser no gramado sintético. Suárez, quando estava aqui no Brasil, pelo Grêmio, ele não jogava no sintético. Neymar, que é muito propenso à lesão nesse momento da carreira, ele não joga no gramado sintético. Os próprios médicos dos clubes falam que após uma partida realizada no gramado sintético, o tempo de recuperação do atleta em relação à articulação, em relação à recuperação muscular do jogador, mecânica do jogador, é maior. Então, meus amigos, alguma coisa tem de errado aí, né? Porque os artistas do jogo, os atletas, eles reclamam do gramado sintético. Não é só os dirigentes. O dirigente não joga, né? Não joga, mas, cara, o dirigente ele está se baseando no que o atleta está falando. Entende? Esse é o grande X da questão. Pessoal, vamos entrar aqui agora na questão do Filipe Luís. Ó. Correntes do Flamengo, uma ala do Flamengo, já pressiona o Flamengo para desistir do Filipe Luís se não houver um acordo até o fim do dia de hoje. Desistir, tá? No entanto, a diretoria evita trabalhar com prazo e vai esticar a corda pelo treinador, que é a prioridade. Isso não significa que o Flamengo vai esperar até o final do contrato. Então, Pedrão, o Flamengo vai esperar até o final do contrato, que é em dezembro, para se movimentar no mercado? Não. 3 técnicos estão na mira do possível plano B do Flamengo. Já traz 3, mas eu só tenho 2. Desconheço esse terceiro, que é Leonardo Jardim, Thiago Motta e Arthur Jorge. As fontes me dizem que o Thiago Motta está fora de cogitação, que o Flamengo não espera contratar o Thiago Motta, até porque o Thiago Motta, quando esteve na Juventus, arrumou problema com o Danilo, barrou o Danilo, fracasso retumbante na Juventus, o Thiago Motta não foi bem como treinador lá, teve que ser substituído. Então, acho até que não faz nenhum sentido contratar o Thiago Motta. Seria até um erro, no meu ponto de vista, da gestão do Flamengo. Eu não sei a metodologia do Thiago Motta, DNA de jogo e tal, mas não durou lá na Juventus, que é um dos times mais poderosos que tem no futebol italiano, né? Que passa por uma profunda reformulação nos últimos tempos, tá? A grande questão, além do acerto com a equipe técnica do Filipe Luís, o que tá pegando aí é a pedida do Filipe Luís do salário dele ser livre de impostos e também uma cláusula de rescisão frouxa. Ele quer uma rescisão frouxa para que, no meio do ano, caso eventualmente surja uma possibilidade dele ir ao futebol europeu que ele considere boa, ele saia. Então, assim, cara, de verdade, eu adoro o Felipe, não estou vilanizando o Felipe, não tem nada disso. O X da questão é: como é que você vai fechar com um treinador que, no meio do ano, tem a possibilidade de ir embora, que não te garante que vai ficar até o final da temporada? Pedrão, mas isso nem o clube garante, porque um eventual fracasso dele, ele pode ser mandado embora. Cara, essa atual gestão do Flamengo, por mais que isso seja uma prática viciante no futebol brasileiro de demitir treinador, essa atual gestão do Flamengo demonstrou o contrário, não obstante, claro, apesar dos títulos conquistados pelo Felipe, o que credibilizaram para que ele não fosse sequer cogitado para ser demitido. Mas ele teve derrotas impactantes. Ele perdeu para o Central Córdoba do Maracanã, né? Ele foi eliminado da Copa do Brasil, tudo bem que não era prioridade. Ele recebeu autonomia e carta branca da diretoria do Flamengo para bater de frente
com um dos principais nomes do Flamengo, que é o Pedro. Ele esculhambou o Pedro e, assim, com muita razão naquela entrevista coletiva em função da falta de profissionalismo e egoísmo que o Pedro estava demonstrando naquele dado momento da temporada. Ele foi bancado. Se é outro treinador, de repente ali, se é outra gestão, pode ficar do lado do jogador e demitir. Ah, tá arrumando problema, vai embora, eu fico com o jogador. A maioria das gestões faz isso. Independente da força que ele tenha no Flamengo acumulada no período que ele foi jogador, até o Rogério Ceni, quando o técnico já foi demitido 2 vezes do São Paulo. Né? Tudo bem que ele não ganhou nada lá, como treinador. O Felipe já ganhou. Mas foi demitido o Rogério Ceni. E o Rogério Ceni, acho que é o maior ídolo da história do São Paulo. Então a diretoria deu autonomia para ele, bancou ele, agora vai conviver com a possibilidade do cara ir embora no meio do ano. Aí eu sou contra. Se for para ser isso, é melhor partir para o treinador, porque por mais que tenha pouco tempo agora, no meio do ano vai ser menos ainda. Ah, mas tem a Copa, tá? Mas meio time do Flamengo vai estar em seleção. E aí? Como é que vai fazer? Né? Como é que vai fazer? E aí, cara, uma outra coisa que eu achei que o Felipe vacilou foi que quando o Felipe estava iniciando a carreira dele enquanto jogador, enquanto treinador de futebol, o Flamengo negociou diretamente com ele. A relação que o Felipe tem com o Flamengo, para além da relação profissional, ele tem uma relação afetiva. Ah, Pedro, você cobra tanto profissionalismo? Calma. O que eu vou chegar é... Ele colocou o Jorge Mendes na parada para... Ele terceirizou a responsabilidade de negociar com o Flamengo. E acho que ele, enquanto ídolo do Flamengo, ele, enquanto negociou diretamente com o Flamengo, quando ele subiu lá das categorias de base do Flamengo, eu acho que ele deveria conversar com o Flamengo e não terceirizar a negociação, que evidentemente dificulta, até porque o Jorge Mendes foi eleito o melhor agente do mundo, vocês sabiam disso? Do prêmio Globe Soccer Awards 2025. Mas por que ele foi eleito o melhor do mundo? Porque certamente ele consegue contratos muito vantajosos para os seus clientes. E consegue contratos muito vantajosos para o seu cliente em função de uma mão dura na hora da negociação. E quando o Felipe não era nada, tudo bem que o Flamengo se aproveitou também do trabalho dele, é uma via de mão dupla, o Flamengo apostou nele. E forneceu as condições materiais de estrutura, de atletas de alto nível, autonomia, igual eu falei, para ele se tornar o que é hoje como treinador. Então aí eu acho que ele deu uma vacilada e infelizmente acaba quase que confirmando a sua saída do Flamengo. E aí a Globo é muito esperta, cara. Eles fizeram uma entrevista com o Arthur Jorge lá em Doha, só que eles não postaram a entrevista inteira. Tem uma parte que o Arthur Jorge fala que sente falta do Brasil. E eles publicaram hoje. Já, de repente, não sei, supostamente, pensando que o Flamengo poderia viver isso com o Felipe e supondo que o Arthur Jorge poderia ser um dos nomes na lista do Flamengo, eles seguraram essa parte e publicaram hoje. Do Arthur Jorge dizendo que sente falta do Brasil, né? É um negócio assim realmente que chama. Atenção, você tem produtos do Flamengo aqui abaixo com muita qualidade de desconto, lojas confiáveis, Shopee, Mercado Livre, compre, se inscreva no canal, acione o sino, deixa o like, tamo juntão, saudações brunegras.